Quando deparei com o telemóvel da minha nora a tocar naquela manhã de outono, nunca imaginei que aquele pequeno aparelho pudesse esconder o segredo capaz de arrasar com toda a minha família. Com as mãos a tremer, olhei para o ecrã iluminado e vi a foto do meu marido, falecido há mais de 5 anos, a sorrir, ao lado de uma mensagem que dizia: quinta-feira, à mesma hora, mal posso esperar para te ver outra vez. Foi como se o mundo parasse de rodar e o ar nos meus pulmões se transformasse em gelo. Adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Aquela manhã de terça-feira começara como qualquer outra, com o outono na Serra do Gerês a pintar as montanhas de tons dourados e avermelhados, enquanto a brisa fresca anunciava que o inverno, em breve, bateria à porta. Sofia, a minha nora, viera tomar o pequeno almoço comigo, como fazia todas as terças desde a morte de António. Uma tradição que ela mantinha com rigor, algo que eu sempre via como um gesto de compaixão, uma forma de não me deixar sozinha nesta casa demasiado grande para uma viúva de 68 anos. Vou ao mercado rapidinho, Teresa, disse ela depois do café pegando na bolsa. Preciso de comprar umas coisas para o jantar de hoje. Queres que te traga algo? Neguei com a cabeça, agradecendo a sua gentileza como sempre fazia. Sofia era demasiado perfeita, com o cabelo sempre arranjado, a maquilhagem impecável mesmo para um simples pequeno almoço, roupas que pareciam saídas de uma revista de moda. O meu filho Miguel tinha tanta sorte, pensava eu sempre, ou pelo menos era o que eu acreditava. 15 minutos após a sua partida, ouvi o som, um zumbido insistente que vinha da cômoda perto da porta da entrada. O telemóvel dela ficara para trás. Não era da minha conta, claro. Nunca fui de me meter na vida alheia, muito menos na privacidade de alguém. Mas o aparelho tocou de novo, mais persistente. A Sofia deve estar à espera de uma chamada importante, pensei, aproximando-me para verificar. Foi então que o vi, o rosto de Antônio a iluminar o ecrã. O meu marido, morto há mais de 5 anos, ali, vivo no telemóvel da minha nora. E não era uma foto antiga, tirada quando ele ainda vivia. Era Antônio, com uma camisa azul que eu nunca vira, num lugar que não reconhecia. As minhas mãos tremiam quando peguei no aparelho. A mensagem anterior dizia: quinta-feira, à mesma hora, mal posso esperar para te ver outra vez. O mundo à minha volta começou a girar. Senti o sangue gelar nas veias, enquanto o meu cérebro lutava para processar o que via. Como podia haver uma foto recente do meu marido morto? Como podia ele estar a enviar mensagens para Sofia? Seria alguma brincadeira doentia? Não devia fazê-lo. Eu sabia que não devia. O respeito sempre fora um pilar na minha vida. Mas algo mais forte me impeliu. Desbloqueei o telemóvel. A Sofia usava sempre a data de nascimento do meu neto como senha, algo que eu já observara inúmeras vezes. A aplicação de mensagens abriu-se, revelando uma longa sequência de conversas com alguém identificado apenas como A. Comecei a deslizar o ecrã, com as mãos trêmulas, o coração a bater no peito como se quisesse fugir. Obrigado por ontem. És incrível. Tenho saudades do teu toque. O Miguel anda desconfiado. Temos de ser mais cuidadosos. A velha não suspeita de nada. Nunca foi lá muito esperta. A velha, estavam a falar de mim. Continuei a deslizar para cima, para mensagens mais antigas. 2 anos de conversas. 3, 4, 5. As primeiras datavam de 6 meses antes da morte de António, o meu marido e a minha nora, o homem que amei durante 4 décadas e a mulher que o meu filho adorava. A realidade atingiu-me como um murro no estômago. Tinham um caso. António e Sofia estavam a ter um caso. Mas isso não fazia sentido. António estava morto. Então, quem estava a enviar aquelas mensagens para Sofia? Quem usava a foto do meu marido? Deslizei ainda mais para cima, à procura de respostas, e encontrei fotos. Dezenas delas. Antônio e Sofia juntos, abraçados, a sorrir para a câmara. Em algumas, reconheci o cenário. Era o nosso velho celeiro, aquele que Antônio dizia ter vendido anos antes da sua morte. Noutras, estavam numa cabana que eu nunca vira. As datas das fotos fizeram-me engasgar. A mais recente era de apenas 1 semana antes. Uma sensação de náusea invadiu-me. Não era possível. A menos que... Foi então que ouvi o ruído de um carro na entrada. Sofia estava de volta. Rapidamente pus o telemóvel exatamente onde o encontrara e regressei à cozinha,
com o coração a bater tão forte que pensei que ela pudesse ouvi-lo. Respirei fundo, tentando controlar o rosto, as mãos, a respiração. Não podia deixar que ela percebesse que eu sabia. Não até entender o que raio se passava. A porta abriu-se. "Teresa, acho que esqueci o meu telemóvel aqui", chamou ela com aquela voz perfeitamente educada. "Está na cômoda", respondi, espantada com a calma na minha voz. Enquanto ouvia os passos dela aproximarem-se da cozinha, tentei processar o turbilhão de pensamentos. O meu marido tivera um caso com a minha nora, mas ele estava morto. Então, quem se fazia passar por ele? Quem usava a sua foto? E por que razão Sofia continuava a responder como se fosse mesmo ele? "Ah, aqui está", disse ela, aparecendo à porta da cozinha com o telemóvel na mão, exibindo aquele sorriso perfeito que agora parecia uma máscara grotesca. Seria um desastre ficar sem ele hoje. Observei o rosto dela, à procura de sinais de nervosismo, de culpa, de qualquer coisa que denunciasse o segredo que eu agora conhecia. Mas não havia nada. Sofia era uma atriz perfeita. "Tens a certeza de que não precisas de nada do mercado?", perguntou, guardando o telemóvel na bolsa. "Tenho a certeza", respondi, tentando sorrir. "Vai com cuidado." Assim que a porta se fechou atrás dela, desabei na cadeira da cozinha. O mundo que eu conhecia acabara de ruir. O meu marido, o homem com quem partilhara uma vida inteira, traíra-me com a minha própria nora. E agora, anos após a sua morte, alguém continuava aquele jogo doentio. Precisava de descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Precisava de saber quem estava por trás disto. Por mim, por Miguel, pela nossa família. Mas como começar? A quem recorrer? Quem acreditaria numa viúva idosa com uma história absurda sobre mensagens vindas de um morto? Estava sozinha nesta busca pela verdade. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Na próxima quinta-feira, descobriria quem se encontrava com Sofia. E então, finalmente, compreenderia o que acontecera à minha família. Naquela noite não consegui dormir. A imagem do rosto de Antônio no telemóvel de Sofia assombrava-me cada vez que fechava os olhos. Como não me apercebera de nada durante todos aqueles anos? Estavam mesmo debaixo do meu nariz o tempo todo, e eu, cega pela confiança, nunca suspeitara. As quintas-feiras eram quando Antônio dizia que ia jogar as cartas com os amigos, uma atividade que começara pouco antes de ele adoecer. "É bom para mim, Teresa", costumava dizer. "O médico disse que preciso de me mexer mais por causa do coração." E eu, como a esposa dedicada que sempre fui, só sorria e desejava que se divertisse. Agora tudo fazia sentido. Não havia cartas algumas. Havia Sofia. Havia traição. Na manhã seguinte, o meu filho Miguel ligou. A voz dele soava cansada, como nos últimos anos. Após a morte de Antônio, ele assumira a gestão da quinta, uma responsabilidade que nunca desejara realmente. "Mãe, vou passar pelo escritório do pai para pegar uns documentos. Precisas de algo da cidade?" Hesitei por um momento. Poderia contar-lhe o que descobrira? Não. Seria precipitado. Precisava de provas concretas, não apenas mensagens num telemóvel que vira sem permissão. "Não, querido, estou bem." Quando desliguei, ocorreu-me uma ideia. O escritório de Antônio. Se houvesse mais evidência sobre este caso, estaria lá. Ele sempre fora meticuloso, guardava tudo. Talvez houvesse algo que me ajudasse a entender quem se fazia passar por ele. Desci ao porão, onde ficava o escritório. Miguel raramente tocava nas coisas pessoais do pai, preferindo usar apenas o necessário para gerir a quinta. O resto permanecia intacto, como um santuário poeirento de uma vida que já não existia. A chave da gaveta inferior ainda estava escondida atrás do quadro na parede. Antônio sempre fora previsível nos seus esconderijos. Dentro da gaveta encontrei o que esperava. Pastas organizadas, documentos antigos, algumas cartas. Nada incriminatório à primeira vista. Mas então, escondida debaixo de uma pilha de extratos bancários, vi uma pequena caixa de madeira que nunca vira antes.
O meu coração acelerou enquanto a abria com dedos trêmulos. Dentro, havia fotografias. Não as fotos de família que decoravam a nossa casa, mas imagens de Sofia e Antônio, juntos, numa cabana rústica com vista para um lago, abraçados, a sorrir, felizes, de uma forma que eu não via em Antônio havia anos antes da sua morte. No verso de cada foto, datas escritas com a letra dele. A mais recente era de 3 semanas antes da sua morte. No fundo da caixa encontrei um envelope com uma escritura. A cabana no Lago da Caniçada não fora vendida como Antônio me dissera. Ele mantivera-a em segredo. Um ninho para os encontros com Sofia. Quis gritar, partir coisas, queimar aquelas fotos, mas a dor transformou-se em algo mais frio, mais calculado. Precisava de saber quem continuava esta farsa, quem se fazia passar pelo meu marido morto. Guardei tudo de volta, exceto uma das fotos que meti no bolso, evidência para mim mesma, para não duvidar do que descobrira caso a dor tentasse convencer-me de que tudo não passava de uma ilusão terrível. Quando Miguel chegou, horas depois, consegui manter a compostura. Observei-o enquanto procurava os documentos de que precisava, perguntando-me se ele sabia, se era possível que o meu próprio filho tivesse conhecimento do caso da esposa com o pai. Não podia acreditar nisso. Miguel sempre fora honesto, íntegro, como Antônio outrora fora, ou como eu acreditava que ele era. Encontraste o que procuravas? Perguntei quando terminou. Sim, só umas escrituras antigas. Estamos a pensar vender aquele lote no extremo norte. Não o usamos e a oferta é boa. Assenti, como se me importasse com lotes de terra e negócios naquele momento. Mãe, estás bem? Pareces distante. Forcei um sorriso. Só uma noite mal dormida. Sabes como é difícil para mim nesta época do ano. Era outubro, perto do aniversário da morte de Antônio. Miguel assentiu, compreensivo. Como era fácil mentir quando as pessoas já tinham uma explicação pronta para o teu comportamento. A Sofia manda saudações, disse ele enquanto se preparava para ir embora. Está ocupada com um projeto de paisagismo para a família Oliveira. Por isso não tem vindo tanto. Mais mentiras. Ela não vinha porque estava ocupada a encontrar-se com o fantasma do meu marido em algum lugar. Depois de Miguel partir, decidi que não podia esperar até a quinta-feira. Precisava de ir à cabana agora. Ver com os meus próprios olhos aquele lugar que fora o cenário de tanta traição. O endereço estava na escritura que encontrara. Lago da Caniçada, a uns 40 minutos de carro dali. Peguei nas chaves do meu velho Fiat e saí antes de perder a coragem. O caminho para o lago serpenteava entre pinheiros e montanhas, afastando-se gradualmente da civilização. O tipo de lugar onde os segredos podem florescer sem testemunhas. Quando finalmente encontrei a entrada da propriedade, marcada apenas por uma caixa de correio sem identificação, o meu estômago estava num nó. A cabana era exatamente como nas fotos. Pequena, rústica, com um alpendre virado para o lago. Parecia saída de um postal. O tipo de lugar onde casais apaixonados vêm para escapar do mundo. O tipo de lugar que o meu marido escolhera para atrair tudo o que construíramos juntos. Não havia carros estacionados, aparentemente ninguém estava lá. Aproximei-me devagar, preparada para inventar uma desculpa caso alguém aparecesse. Subi os degraus do alpendre e espreitei pelas janelas. O interior estava impecavelmente limpo e organizado. Não parecia abandonado, mas também não havia sinais óbvios de ocupação recente. Experimentei a porta, trancada como esperava. Não trouxera a chave da cabana, se é que ela estava entre as coisas de Antônio. Por um momento, considerei partir uma janela, mas isso denunciaria a minha presença. Precisava de ser mais astuta. Rodeei a cabana à procura de outra entrada e encontrei uma janela na parte de trás que parecia menos segura. Com uma pequena pressão, abriu-se. Não me reconheci naquele momento. Teresa Oliveira, 68 anos, a invadir uma propriedade como uma criminosa.
mas já cruzara tantas linhas desde que vira aquela mensagem no telemóvel de Sofia que mais uma não faria diferença. O interior da cabana era surpreendentemente acolhedor. Uma sala pequena com lareira, uma cozinha modesta, um quarto com uma cama de casal feita com lençóis que pareciam demasiado caros para um lugar daqueles. Por todo o lado, sinais de ocupação recente. Uma garrafa de vinho a meio na cozinha, revistas atuais na mesa de centro, um casaco feminino atirado sobre uma cadeira. No quarto, abri o armário e encontrei roupa masculina e feminina. Entre elas, reconheci algumas peças de Sofia, e então fiquei paralisada. Penduradas no lado masculino do armário, estavam camisas que reconheci imediatamente. Camisas de Antônio. Não apenas semelhantes, mas exatamente as mesmas que ele usava, incluindo uma camisa aos quadrados azuis que eu própria lhe comprara no nosso último Natal juntos. Como era possível? Tinha a certeza de que toda a roupa de Antônio fora doada após a sua morte. Eu própria separara tudo, chorando sobre cada peça enquanto as colocava em caixas. Com as mãos a tremer, toquei o tecido familiar. A sensação despertou memórias. Antônio a vestir aquela camisa enquanto cortava lenha, Antônio a sorrir enquanto eu ajustava o colarinho, Antônio a mentir, a trair, a destruir a nossa vida juntos. Algo chamou a minha atenção na mesa de cabeceira. Um porta-retratos virado para baixo. Levantei-o e senti o sangue gelar. Era uma fotografia recente. Não mais de umas semanas a julgar pela folhagem outonal visível pela janela ao fundo. Mostrava Sofia a sorrir, abraçada a um homem que se parecia impossivelmente com Antônio, mais velho do que na época da sua morte, com mais rugas à volta dos olhos, o cabelo mais grisalho nas têmporas, mas inegavelmente Antônio, ou alguém que poderia ser o seu gêmeo idêntico. Mas Antônio não tinha irmãos. Era filho único como eu. Não havia nenhum parente próximo que pudesse confundir-se com ele. Então, quem era este homem e por que se fazia passar pelo meu marido? O som de um carro a aproximar-se tirou-me do transe. Alguém chegava. Em pânico, pus a fotografia de volta exatamente como a encontrara e corri para a sala. Pela janela, vi um carro desconhecido a estacionar. Um homem saiu de costas para mim carregando sacos de compras. Não podia ser vista ali. Corri para a janela de trás por onde entrara e saí o mais silenciosamente possível. Rodeei a cabana, mantendo-me agachada, e consegui chegar ao meu carro sem ser notada. Com o coração aos saltos, conduzi de volta pelo caminho de terra até estar a uma distância segura. Parei à beira da estrada, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia segurar o volante. O que vira desafiava toda a lógica. Um homem que se parecia com Antônio, usando a roupa de Antônio, vivendo uma vida secreta com a esposa do meu filho. Enquanto tentava recuperar a compostura, uma possibilidade terrível começou a formar-se na minha mente. E se Antônio não estivesse realmente morto? E se toda sua morte tivesse sido encenada? Mas não. Eu vira-o no caixão. Tocara na sua mão fria. Observara quando baixara um corpo à sepultura. A menos que não fosse ele. Senti o mundo girar à minha volta enquanto a verdade começava a ganhar forma. Uma verdade mais terrível do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. A manhã seguinte chegou sem que eu tivesse pregado o olho. Passei a noite inteira a revirar os últimos 5 anos na mente, examinando cada detalhe, cada memória dos dias que precederam a suposta morte de Antônio. Ele morrera em casa, de um ataque cardíaco fulminante. Eu estava na cidade a fazer compras. Quando voltei, encontrei-o caído no escritório. Foi Sofia quem chamou a ambulância, enquanto eu, em choque, segurava sua mão fria. Sofia, que por coincidência passara para deixar uns documentos que Miguel pedira. Sofia, que gerira toda a situação com uma eficiência quase clínica enquanto eu me desmoronava. Lembrei-me do funeral. O caixão fechado. Ele não gostaria que as pessoas o vissem assim, dissera o agente funerário. Na altura parecera sensato.
Agora, soava como parte de uma conspiração terrível. Uma ideia fixa começou a apoderar-se de mim. Precisava de ver a sepultura de Antônio. Precisava de ter a certeza de que havia algo ou alguém realmente enterrado ali. Vesti-me mecanicamente e peguei nas chaves do carro. Era cedo. O sol mal nascera e o caminho para o cemitério estava deserto. O orvalho ainda cobria as lápidas quando estacionei e caminhei até o local onde o meu marido supostamente descansava. Antônio José Oliveira, 1950-2020. Amado marido, pai e avô. Fiquei ali parada, a olhar para o mármore frio, sentindo-me uma tola. O que esperava encontrar? Uma sepultura vazia? Uma nota a dizer enganei-te? A verdade é que, mesmo que quisesse, não podia simplesmente desenterrar o caixão para verificar o seu conteúdo. No caminho de volta para casa, decidi fazer um desvio. Estacionei em frente à esquadra do comandante Silva, um homem que conhecíamos há anos. Se havia alguém em quem podia confiar naquela vila, era ele. Silva recebeu-me no seu escritório desarrumado, oferecendo-me café numa chávena que precisava desesperadamente de uma lavagem. Em que posso ajudar-te, Teresa? Problemas na quinta? Na verdade, é algo um pouco invulgar. Comecei sem saber exatamente como explicar. Hipoteticamente falando, como faria alguém para fingir a própria morte? Silva ergueu as sobrancelhas. Essa é uma pergunta bem específica para ser hipotética. É só curiosidade. Tenho lido muitos romances policiais ultimamente. Menti, tentando soar casual. Bem, não é tão fácil como os filmes fazem parecer, respondeu recostando-se na cadeira. Precisas de um atestado de óbito, o que requer um médico corrupto ou enganado. Precisas de um corpo ou de uma explicação convincente para a ausência de um. E depois há toda a questão dos documentos, segurança social, identidade. Mas é possível? Possível sim. Fácil? De maneira nenhuma. Ele estudou-me atentamente. Teresa, tens a certeza de que está tudo bem? Sim, só investigação para um clube de leitura. Respondi apressadamente, levantando-me. Obrigada pelo teu tempo, comandante. Ao sair da esquadra, sabia que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. O que ia fazer punha-me em risco, mas não via alternativa. Precisava de saber a verdade. Na loja de ferragens, comprei uma pequena câmara de segurança sem fios, do tipo usado para monitorizar casas de férias. O vendedor explicou-me como configurá-la e conectá-la ao meu telemóvel. Não era exatamente James Bond, mas serviria para o meu propósito. À tarde, voltei à cabana. O carro que vira no dia anterior já não estava lá. Movendo-me rapidamente, entrei pela mesma janela de trás e instalei a câmara num lugar discreto na sala, onde teria uma boa vista da entrada e de parte do interior. A bateria duraria umas 48 horas, tempo suficiente para descobrir quem viria na quinta-feira. Enquanto saía, notei algo que me escapara na visita apressada do dia anterior. Uma pequena caixa de medicamentos no armário da casa de banho. Remédios para o coração, prescritos para um tal João Mendes, um pseudônimo tão próximo de Antônio José que parecia quase uma provocação. Regressei à casa com uma certeza crescente de que estava prestes a descobrir algo terrível. Na quarta-feira, recebi uma chamada de Miguel. Ele e Sofia viriam jantar no dia seguinte, quinta-feira. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. A que horas pensam vir? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Por volta das 7, se te parecer bem. 7 da noite. O que significava que o encontro secreto de Sofia seria mais cedo. E se o homem que se parecia com Antônio planeasse vir ao jantar também? Seriam assim tão audazes? Ou ela simplesmente arranjaria uma desculpa para sair mais tarde? Claro, vou preparar algo especial, respondi, com a mente a fervilhar de possibilidades. Passei aquela noite a verificar compulsivamente a aplicação da câmara no meu telemóvel. Nada ainda. A cabana permanecia vazia e silenciosa. Na quinta-feira de manhã, recebi uma notificação. Alguém entrara na cabana. Com dedos trêmulos,
Abri a aplicação e vi as imagens. Era Sofia, carregando uma pequena mala. Movia-se pela cabana com a familiaridade de quem está em casa, arranjando flores, acendendo velas, preparando o cenário para um encontro. Cerca de 1 hora depois, a porta abriu-se novamente. O homem que entrou fez o meu coração parar. Alto, cabelo grisalho, um andar que eu reconheceria em qualquer lugar. Se não fosse impossível, juraria que era Antônio. Sofia correu para o abraçar, beijando-o profundamente. Falaram por uns minutos, mas o áudio da câmara era demasiado fraco para captar as palavras. Depois, de mão dada, dirigiram-se ao quarto, saindo do alcance da câmara. Senti náusea subir pela garganta. Mesmo após ver as mensagens, as fotografias, parte de mim ainda esperava que houvesse alguma explicação inocente. Agora, já não havia como negar. Mas quem era aquele homem? Por que se parecia tanto com Antônio? E qual era o papel de Sofia em tudo isto? Precisava de os confrontar. Não podia continuar a viver com aquelas dúvidas, consumindo-me por dentro. Peguei no carro e conduzi até a cabana, determinada a finalmente descobrir a verdade. Não importava quão dolorosa fosse. Quando cheguei, vi o carro de Sofia estacionado ao lado de uma picape que não reconheci. Por um momento, sentada no carro, considerei ligar para Miguel ou para o comandante Silva. Mas o que diria? Que suspeitava que o meu marido morto estava a ter um caso com a minha nora? Achariam-me completamente louca. Não, precisava de enfrentar isto sozinha. Saí do carro e caminhei até a cabana. Podia ouvir música suave vinda de dentro. Frank Sinatra, a favorita de Antônio. O meu coração batia tão forte que pensei que pudesse rebentar no peito. Com um último momento de hesitação, bati a porta. A música parou abruptamente. Silêncio. Depois, passos a aproximarem-se. A porta abriu-se e ali estava ele, o homem das fotografias. O homem que se parecia tanto com Antônio que, por um instante alucinante, acreditei que o meu marido regressara dos mortos. Mas, olhando mais atentamente, notei pequenas diferenças. Uma cicatriz na sobrancelha direita que Antônio não tinha. Rugas um pouco mais profundas à volta da boca. O cabelo um tom mais escuro do que o de Antônio. O rosto dele empalideceu ao ver-me. Não era a reação de um estranho surpreendido por uma visita inesperada. Era o olhar de alguém que vira um fantasma. O teu fantasma, Teresa, murmurou. A voz quase idêntica à de Antônio, mas com uma entonação ligeiramente diferente. Ele sabia o meu nome. Antes que pudesse responder, Sofia apareceu atrás dele, vestindo apenas uma camisa demasiado grande. Uma das camisas de Antônio que eu reconhecera no armário. O rosto dela transformou-se de surpresa em horror ao ver-me. "O que estás aqui a fazer?" perguntou com a voz trêmula. "Acho que sou eu quem devia fazer essa pergunta", respondi, surpreendentemente calma. "Quem és tu?" dirigi a pergunta ao homem. Ele abriu a boca para responder, mas Sofia interrompeu-o. "Teresa, tens de ir embora agora. Isto não é algo que queiras saber. Na verdade, é exatamente o que quero saber. Estou farta de mentiras. Quem é este homem? E por que usa a roupa do meu marido morto? Por que se faz passar por Antônio?" O homem e Sofia trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que só aumentou a minha raiva. "É melhor entrares", disse ele finalmente, dando um passo para o lado. Entrei na cabana, sentindo-me estranhamente desconectada da realidade, como se estivesse a assistir a uma peça de teatro onde de repente me tornara uma personagem sem ensaio. "Vou vestir-me", murmurou Sofia, desaparecendo no quarto. Fiquei sozinha com o estranho que tinha o rosto do meu marido. Ele observava-me com uma expressão complexa. Medo, culpa, algo semelhante à compaixão. "Quem és tu?" repeti. "O meu nome é Luiz", respondeu, com a voz baixa. "Luiz Oliveira. Eu era, o irmão gêmeo de Antônio." Senti como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. Impossível! Antônio não tinha irmãos. Era filho único. Luiz esboçou um sorriso triste. "É o que ele sempre disse, não é?"
Antônio sempre foi bom a reinventar o passado conforme lhe convinha. Eu conheci os pais dele. Nunca mencionaram outro filho, porque eles não sabiam. Ele sentou-se no sofá, gesticulando para que eu fizesse o mesmo. Permaneci de pé. Fomos separados ao nascer. Adoção fechada. Cresci em Lisboa com os meus pais adotivos. Só descobri o Antônio há 6 anos. 6 anos. 1 ano antes da morte de Antônio. A cronologia encaixava, mas era tudo tão absurdo que a minha mente lutava para processar. Como o encontraste? Não o encontrei. Foi ele quem me encontrou. Luiz respirou fundo. Eu estava com cancro. Precisava de um transplante de medula. Os médicos sugeriram procurar parentes biológicos. Quando os resultados da busca voltaram, descobri que tinha um irmão gêmeo idêntico, o Antônio. Sofia regressou, agora completamente vestida, o rosto uma máscara de calma forçada. Vocês conheceram-se, continuei, tentando organizar as peças. E depois? O Antônio procurou-me, prosseguiu Luiz. No início foi incrível, sabes? Encontrar alguém tão parecido comigo, não só fisicamente. Tínhamos os mesmos gestos, os mesmos gostos. Até os nossos historiais médicos eram semelhantes, exceto pelo cancro. Observei. Sim, exceto isso. Falávamos muito ao telefone. Começamos a visitar-nos. Foi quando conheci a Sofia. Olhei para minha nora, que estava pálida, mas mantinha o queixo erguido. Traíste o meu filho com o tio que ele nem sabia que existia. Não é assim tão simples, respondeu ela com a voz fria. Então explica. Torna-o simples para mim. Luiz lançou um olhar de advertência a Sofia. Vamos contar-lhe tudo. Ela merece saber. Sofia cruzou os braços, mas assentiu. O Antônio doou-me medula, continuou Luiz. Salvou minha vida. Mas enquanto eu recuperava, algo mudou nele. Começou a falar sobre como estava insatisfeito com a vida, como sentia que tomara decisões erradas, casado com a pessoa errada, escolhido o caminho errado. Sentiu uma dor aguda no peito com aquelas palavras. Antônio nunca demonstrara insatisfação comigo. Pelo menos eu acreditava que não. Ele tinha uma esposa, um filho, um neto, argumentei. Uma quinta que amava. Como era esse o caminho errado? Luiz parecia genuinamente desconfortável. Não posso explicar os sentimentos dele. Só sei o que me disse, que se sentia preso, que queria liberdade, e então conheceu a Sofia. Concluí. As peças finalmente a encaixarem. A esposa do próprio filho. Sofia deu um passo em frente. Não planeava apaixonar-me pelo Antônio. Aconteceu. O Miguel e eu já estávamos distantes há anos. Ficávamos juntos só pelo Tiago. A frieza na voz dela assustou-me. Não havia remorso, apenas uma declaração de factos. Começamos um caso, continuou ela. Encontrávamos-nos aqui às quintas-feiras, e então decidiste livrar-te de mim, disse eu a Luiz. Fingir a morte dele, assumir a identidade do meu marido para poderes ficar com a mulher dele. Luiz negou veementemente com a cabeça. Não foi assim. Eu nem estava por perto quando o Antônio morreu. Estava em remissão, mas ainda a recuperar em Lisboa. Então, ele morreu mesmo? A pergunta saiu como um sussurro. Sim, respondeu Sofia. De um ataque cardíaco. Exatamente como pensas. Só que não foi tão repentino como parecia. O que queres dizer? Sofia respirou fundo. O Antônio andava a planear deixar-nos. Deixar-te a ti, ao Miguel, a vida que tinha. Queria vender a quinta, começar de novo em algum lugar comigo. A traição era tão profunda que quase não conseguia respirar. E o que aconteceu? Mudou de ideias? Ele teve o primeiro ataque cardíaco menor enquanto estava comigo, continuou ela. Conseguimos esconder. Os médicos disseram que precisava de reduzir o estresse, tomar os remédios. Mas ele obcecou-se com a ideia de ir embora em breve. Dizia que a vida era demasiado curta. Então começou a planear uma saída. Interrompeu Luiz. Procurou-me de novo. Propôs algo absurdo, que eu assumisse a identidade dele depois de ele morrer.
Disse que tinha um seguro de vida substancial que podia dividir comigo. Eu recusei. Claro, continuou ele. Disse que estava louco. Disse que se queria deixar a família, que pedisse o divórcio como uma pessoa normal. Mas o Antônio não queria lidar com o escândalo, com a divisão de bens. Queria simplesmente desaparecer e começar de novo. Mas morreu antes de poder fazer isso. Concluí. Sim, confirmou Sofia. Naquele dia teve mesmo um ataque cardíaco. Só que não estava a tomar os remédios corretamente. Talvez de propósito, nunca saberei. Senti náusea subir pela garganta. Tu encontraste o morto. Sim, ela ligara-me mais cedo, dizendo que não se sentia bem. Quando cheguei, ele estava no chão do escritório. Já se fora. Um pensamento terrível ocorreu-me. Podias tê-lo salvado se tivesses chamado ajuda imediatamente? Sofia desviou o olhar. A resposta estava clara no silêncio dela. E depois, entrei em pânico, disse ela. Sabia que, se investigassem, podiam descobrir o nosso caso. Então, lembrei-me do plano dele, do Luiz. Luiz passou a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que fez o meu coração encolher. A Sofia ligou-me semanas depois do funeral, explicou. Contou-me sobre o plano do Antônio, sobre o seguro de vida. Eu ainda recusei. Não queria participar naquela loucura. Mas então o quê? Então, o meu cancro voltou. Disse simplesmente. Estágio 4. Os médicos deram-me 6 meses, 1 ano no máximo, sem esperança de cura desta vez. Mas isso foi há 5 anos, observei. Sim, participei num ensaio clínico experimental. Funcionou melhor do que qualquer um esperava. Estou em remissão completa há 4 anos. Quando Luiz melhorou, continuou Sofia, decidimos dar uma oportunidade ao que o Antônio planeara. Não pelo dinheiro, mas porque nos apaixonamos. Olhei para os dois, incapaz de acreditar na audácia. Traíste o meu marido com o meu filho. Depois traíste o meu filho com o meu marido. E agora estás a trair o meu filho com o irmão gêmeo do meu marido que ninguém sabia que existia. Sofia teve a decência de parecer envergonhada. Não espero que compreendas ou perdoes. E o seguro de vida, para onde foi? Está numa conta congelada, respondeu Luiz. Nunca tocamos nele. Sei que parece impossível de acreditar, mas não fizemos isto pelo dinheiro. Então por quê? Por uma segunda oportunidade, disse ele simplesmente. Para a Sofia, para mim. Depois de quase morrer 2 vezes, vês a vida de forma diferente. E o meu filho e o meu neto, eles não merecem uma segunda oportunidade, uma vida sem mentiras? Sofia olhou para as próprias mãos. Vou deixar o Miguel em breve. Já comecei a preparar o terreno. Um divórcio amigável, guarda partilhada do Tiago. Mas não lhe vais contar sobre o Luiz, sobre o Antônio? Não. Ela olhou-me diretamente nos olhos. E espero que tu também não. Era um pedido absurdo. Como poderia guardar um segredo tão monstruoso? Como poderia olhar o meu filho nos olhos sabendo o que sabia? Mas então lembrei-me de Antônio. O homem que pensara conhecer durante 40 anos. O homem que aparentemente vivera uma dupla vida durante anos, planeando abandonar-me. Fingir a própria morte. Começar de novo sem olhar para trás. Teria sido assim tão fácil para ele? Tão fácil descartar décadas juntos? O Antônio alguma vez me amou? A pergunta escapou-me antes que pudesse contê-la. Expondo a minha vulnerabilidade. Luiz pareceu genuinamente consternado. Não posso falar pelos sentimentos dele. Só o conheci por 1 ano antes da morte. Mas ele falava de ti com respeito. Respeito. Não amor. Não saudade. Não arrependimento. Respeito. Como se fala de um colega de trabalho competente. Ele era infeliz há anos. Acrescentou Sofia, numa tentativa equivocada de suavizar o golpe. Dizia que vocês dois estavam juntos por hábito, não por amor. As palavras dela atingiram-me como uma bofetada. Eu amara Antônio todos os dias da nossa vida juntos.
Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas brigas, mesmo nas longas noites silenciosas, sempre o amara. E todo esse tempo, para ele, eu era apenas um hábito. Vais ao jantar desta noite? Perguntei a Sofia, mudando abruptamente de assunto. Ela piscou os olhos, confusa com a mudança. Sim, estarei lá às 7 com o Miguel. E depois voltarás aqui com o Luiz. Ela hesitou. Depois assentiu. O Miguel tem uma reunião cedo amanhã em Braga. Vai passar a noite lá. O Tiago fica em casa de um amigo. Planeio voltar aqui depois. A frieza calculadora com que ela planeava as traições dava-me nojo. Mas então, quem era eu para julgar? Fora igualmente cega, igualmente tola. Preciso de pensar, disse finalmente, levantando-me. Sobre tudo isto. Luiz e Sofia trocaram olhares novamente, aquela comunicação silenciosa que me excluía. O que decidires, respeitaremos, disse Luiz. Só te peço que penses nas consequências para todos os envolvidos. Saí da cabana sem responder. A minha mente um turbilhão. No carro, deixei finalmente as lágrimas virem. Lágrimas por tudo o que perdera, por tudo o que nunca tivera realmente. Antônio nunca me amara como eu o amara. Planeava abandonar-me, e se não tivesse morrido, teria desaparecido da minha vida, deixando-me para sempre com perguntas sem resposta. Eu era a tola nesta história, a velha ingênua que todos enganaram. Conduzi de volta para casa mecanicamente, preparando-me para o jantar que teria de enfrentar em poucas horas, um jantar onde precisaria de olhar o meu filho nos olhos, sabendo o que a esposa dele fazia pelas costas, sabendo que em questão de dias a vida dele seria virada do avesso. Enquanto preparava a refeição, uma ideia começou a formar-se na minha mente. Uma ideia terrível, nascida da dor e da raiva. Se não podia ter justiça, talvez pudesse ter algo mais. No armário da cozinha, atrás das latas de conserva, estava o velho frasco de comprimidos para dormir. Comprimidos fortes que o médico me receitara após a morte de Antônio, quando o sono me fugia. Comprimidos que, em quantidade suficiente, poderiam fazer alguém dormir para sempre. Segurei o frasco nas mãos trêmulas, considerando possibilidades sombrias. Seria tão fácil. Alguns comprimidos no vinho de Sofia. Uma overdose acidental. Tristeza, mas não surpresa. Afinal, ela andava tão perturbada ultimamente. Abri o frasco, derramei alguns comprimidos na mão. Pequenos, brancos, inofensivos. Podiam resolver tudo. Podiam vingar-me de Antônio, de Sofia, de todas as mentiras. Mas então pensei em Miguel, em Tiago, nas vidas deles após outra tragédia. Pensei no tipo de pessoa que me tornaria se seguisse por esse caminho. Com um suspiro trêmulo, devolvi os comprimidos ao frasco e o frasco ao armário. Não seria esse tipo de justiça que buscaria. Não me rebaixaria a esse nível. Às 7, em ponto, ouvi o carro de Miguel a chegar. Forcei um sorriso, preparando-me para a representação da minha vida. Abri a porta para o meu filho e a minha nora, observando como Sofia mantinha o sorriso perfeito, como se não tivesse estado nos braços de outro homem, horas antes. Mãe, estás bem? Perguntou Miguel, preocupado. Pareces pálida. Só um pouco cansada, respondi, levando-os para a sala de jantar, onde a mesa estava posta. Tive um dia agitado. Durante o jantar, observei-os. Miguel, amável e distraído como sempre, a falar sobre a quinta, sobre planos para o futuro que em breve seriam destruídos. Sofia, elegante e controlada, respondendo nos momentos certos, sorrindo nos momentos certos, a atriz perfeita. E eu, a viúva tola, que finalmente via a verdade. Como estão as coisas entre vocês? Perguntei abruptamente, interrompendo Miguel a meio de uma história sobre o novo trator. Ele pareceu confuso com a interrupção. Sofia congelou momentaneamente, com a taça de vinho a meio caminho da boca. Como assim, mãe? O casamento. Vocês parecem mal se ver ultimamente. Miguel encolheu os ombros, desconfortável. Estamos ocupados, mas bem, não é amor? Sofia sorriu aquele sorriso perfeito. Claro, só fases normais de qualquer casamento. E tu és feliz, Miguel? Insisti. Verdadeiramente feliz. O meu filho olhou-me com crescente preocupação. Mãe, o que se passa?
Por que estas perguntas? Olhei diretamente para Sofia, enquanto respondia. Só quero ter a certeza de que o meu filho vive a vida que merece, com alguém que realmente o ama e respeita. Sofia sustentou o meu olhar, mas vi um brilho de medo nos olhos dela. Ela sabia que eu lançava um aviso. Claro que sim, respondeu Miguel, alheio à tensão entre a mãe e a esposa. Tenho tudo o que preciso. Ele pegou na mão de Sofia sobre a mesa, um gesto que provavelmente lhe parecia natural. Ela sorriu, mas vi como os dedos dela mal retribuíram o toque. O jantar continuou, a conversa desviando-se para temas mais seguros. Quando terminamos a sobremesa, Miguel anunciou que precisavam de ir embora. Ele precisava de se levantar cedo para a viagem a Braga. Sofia, podes ajudar-me com a louça antes de irem? Pedi. Miguel, por que não verificas aquela tubagem no alpendre que mencionei? Está a pingar de novo. O meu filho assentiu e saiu, deixando-me sozinha com Sofia na cozinha. Assim que ouvimos a porta da frente fechar-se, ela virou-se para mim. O que decidiste? Perguntou, com a voz baixa e tensa. Comecei a empilhar os pratos calmamente. Sabes, durante anos acreditei que tinha um casamento perfeito, que o Antônio e eu éramos felizes, que conhecia o homem com quem partilhava a vida. Teresa. Mas tudo era mentira, continuei, ignorando-a. Ele nunca me amou como eu o amei. Estava comigo por hábito e planeava abandonar-me. Sofia permaneceu em silêncio, à espera. Não vou contar ao Miguel sobre ti e o Luís, disse finalmente, nem sobre ti e o Antônio. Não porque mereças a minha discrição, mas porque o meu filho não merece esse tipo de dor. Ela soltou um suspiro de alívio. Obrigada. Não me agradeças, respondi, enfrentando-a. Vou deixar-te contar-lhe sobre o divórcio à tua maneira. Vou deixar-te construir qualquer narrativa que queiras para explicar por que abandonas o teu casamento. Mas se magoares o meu filho mais do que o necessário, se tentares tirar-lhe o Tiago, se causares qualquer escândalo que afete a reputação dele nesta vila, conto tudo, cada detalhe sórdido. Entendido? Ela assentiu, pálida, perfeitamente. E quanto ao Luís, senti um nó na garganta. Diz-lhe que nunca mais se cruze no meu caminho. Ver o rosto dele é como ver um fantasma que me lembra cada momento em que fui enganada. Ele vai entender, sussurrou ela. Miguel regressou nesse momento, interrompendo a nossa conversa. A tubagem está boa agora, mãe. Só precisava de apertar um pouco. Obrigada, querido. Forcei um sorriso. Enquanto os acompanhava à porta, o meu coração doía pelo que estava por vir. Miguel, em breve, perderia a esposa. O mundo dele seria abalado. Mas ele sobreviveria. Era mais forte do que eu fora. Mãe, tens a certeza de que estás bem? Perguntou Miguel à porta, preocupado. Pareces diferente hoje. Só cansada, repeti, abraçando-o com força. Amo-te, filho, mais do que tudo. Também te amo, mãe. Sofia deu-me um abraço rápido e mecânico, evitando os meus olhos. Observei-os entrar no carro, afastarem-se, a última visão do casal que fingiam ser. Quando voltei para dentro, a casa parecia mais vazia e silenciosa do que nunca. Durante 5 anos, vivi com a memória de um homem que pensara que me amara. Agora, até isso me fora tirado. Não havia nada para recordar com carinho, nada para me consolar nas noites solitárias. Sentei-me na cadeira de Antônio no escritório, olhando as fotos da nossa vida juntos. Cada sorriso, cada momento que acreditara especial, cada aniversário, férias, Natal, tudo mentira. Ou haveria verdade escondida, algures entre as falsidades? Talvez nunca soubesse. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, não chorei pela perda de Antônio. Em vez disso, chorei pela perda da mulher que eu fora, confiante, amada,
segura no seu lugar no mundo. Aquela mulher morrera naquele dia na cabana à beira do lago, e no seu lugar nascera alguém novo, alguém mais sábio, mais cauteloso, alguém que nunca mais seria enganado. Uma semana depois, como prometera, Sofia contou a Miguel sobre o divórcio. Ele apareceu à minha porta aquela noite, com os olhos vermelhos, o rosto abatido. Disse que já não me ama. Murmurou afundando-se no sofá. Disse que vivíamos uma mentira há anos, que não quer desperdiçar mais a vida. Servi-lhe uma dose generosa de uísque, o mesmo que o pai dele bebia. Lamento tanto, filho. Tu sabias? Apercebeste-te de que algo estava mal? Hesitei. O que podia dizer? Suspeitei que ela não estava feliz. Mas não. Não sabia que isto ia acontecer. Ela quer guarda partilhada do Tiago. Disse que se vai mudar para o Algarve, que tem uma oportunidade de trabalho lá. Ele engoliu o uísque de um gole. Quem decide simplesmente mudar-se para outro lado do país assim do nada? Alguém que já planeava há muito tempo, pensei. Alguém que já tem uma vida à espera lá. O que vais fazer? Ele abanou a cabeça, perdido. O que posso fazer? Não a posso forçar a ficar. Não a posso forçar a amar-me. E o Tiago? Como está a lidar com isto? Chateado, confuso. A Sofia falou com ele hoje cedo, antes de falar comigo. Ele riu amargamente. Ela tinha tudo planeado. Quando chegar a casa hoje, ela já se foi. Vai passar a noite em casa da irmã em Coimbra. Pelo menos foi o que disse. Em casa da irmã ou na cabana nos braços de Luís. A raiva borbulhava dentro de mim, mas reprimia. O meu filho precisava de apoio, não de mais dor. Podes ficar aqui esta noite se quiseres. O teu quarto antigo está sempre pronto. Ele assentiu, grato. Obrigado, mãe. Acho que não conseguiria dormir naquela casa hoje. Naquela noite, ouvi Miguel andar pelo corredor, inquieto como fazia quando era adolescente e algo o perturbava. Pensei em Sofia, provavelmente nos braços de Luís agora, a planear a nova vida juntos. Pensei em Antônio, que morrera ainda a planear a fuga. E pensei em mim mesma, carregando o peso daqueles segredos para sempre. Nas semanas que se seguiram, observei o meu filho navegar pelo doloroso processo de divórcio. Sofia cumpriu a palavra. Foi rápido, amigável, sem escândalos. Miguel ficou com a casa. Ela levou a parte dela em dinheiro, guarda partilhada do Tiago com o miúdo a passar a maior parte do tempo com o pai, já que Sofia se instalaria no Algarve. Ela partiu numa terça-feira, exatamente um mês após eu descobrir a verdade. Veio despedir-se, um gesto que considerei mais uma atuação para o público imaginário do que uma cortesia genuína. Adeus, Teresa, disse ela à minha porta, impecável como sempre. Obrigada por tudo. Não me agradeças, respondi friamente. Só vá embora e não magoes mais a minha família. Ela assentiu. Um brilho de culpa finalmente a romper aquela fachada perfeita. Vou cumprir a minha palavra. O Miguel e o Tiago nunca saberão a verdade. Observei o carro dela afastar-se pela última vez, sentindo um estranho alívio. Uma parte da mentira finalmente terminara, mas o segredo continuaria comigo para sempre. Miguel e Tiago mudaram-se para minha casa nas semanas seguintes. Temporariamente, disse o meu filho, até nos habituarmos à nova situação. Mas eu sabia que era mais do que isso. A casa deles estava cheia de memórias, de vazios deixados pela partida de Sofia. Ver o meu neto todos os dias era um bálsamo para minha alma ferida. Ele tinha 13 anos agora, a idade em que os miúdos começam a afastar-se dos abraços das avós. Mas ocasionalmente ainda permitia que eu o abraçasse, especialmente nos dias difíceis. Por que é que a mãe se foi? Perguntou ele uma noite enquanto eu o ajudava com os deveres de matemática. Como responder a isso? Às vezes as pessoas mudam, Tiago. Tomam decisões difíceis que nem elas próprias compreendem totalmente. Ela disse que ainda me ama, que nada vai mudar entre nós. E ama-te. Tenho a certeza disso. Era uma das poucas certezas que eu tinha sobre Sofia. O amor dela pelo Tiago parecia genuíno, mesmo que tudo mais fosse uma mentira. Vou para o Algarve no próximo mês, nas férias de verão. Ela já anda a ver escolas para quando eu for viver com ela parte do tempo.
Assenti, fingindo apoio. Vai ser uma aventura. A avó hesitou, o rosto jovem preocupado. A mãe disse que tem um amigo lá, um amigo especial. Acho que foi por isso que se foi. Sentiu o coração encolher. O que mais disse sobre esse amigo? Não muito. Só que se conhecem há algum tempo e que um dia me vai apresentar. Ele franziu o sobrolho. Achas que traiu o pai? A pergunta inocente apanhou-me desprevenida. Como desejava poder protegê-lo da dura verdade adulta? Tiago, as relações são complicadas. Às vezes, pessoas boas tomam decisões erradas. Mas o importante é que os teus pais te amam, não importa o que aconteça entre eles. Ele pareceu aceitar esta resposta vaga, voltando a atenção para os deveres. Mas eu sabia que esta não seria a última vez que enfrentaríamos o assunto. Um mês depois, recebi uma chamada de Sofia. Era a primeira vez que falávamos desde a partida dela. O Tiago vem para o Algarve amanhã, disse sem preâmbulos. O Miguel põe-no no avião. Fica comigo 3 semanas. Eu sei. Houve uma pausa incômoda. O Luiz e eu achamos melhor adiar a apresentação. O Tiago precisa de tempo para se ajustar à separação antes de conhecer outra pessoa na minha vida. Sábio da tua parte. Respondi, sem esconder o sarcasmo. Teresa, a voz dela baixou. Quero que saibas que nos vamos embora para mais longe. O Luiz recebeu uma oferta em Setúbal. Ficaremos a mais de 5 horas do Algarve. E o Tiago? A guarda partilhada continua como acordado. Farei a viagem quando for a vez dele ficar comigo. É melhor assim. Menos hipóteses de complicações. Complicações. Uma palavra tão educada para descrever a possibilidade de alguém reconhecer Luiz como o gêmeo idêntico de Antônio. Como está o Miguel? Perguntou ela, com o que pareceu preocupação genuína. Como achas? Devastado, confuso, a tentar entender onde errou num casamento que, pelo que sabia, só passava por uma fase difícil. Ela suspirou. Sei que nunca vais acreditar, mas preocupo-me mesmo com ele. E contigo? Nunca quis causar tanto dor, mas causaste na mesma. Outro silêncio. Tens razão, e vou ter de viver com isso. Hesitou. Só mais uma coisa. O aniversário da morte do Antônio aproxima-se. Como sempre, vamos visitar o túmulo. Eu e o Luiz queríamos saber se seria muito doloroso para ti se deixássemos flores também. À distância, claro, depois de ti e do Miguel irem embora. A audácia deixou-me momentaneamente sem palavras. Estás a pedir-me permissão para que o irmão gêmeo secreto do meu marido, com quem estás a trair o meu filho, deixe flores no túmulo do homem que nos traiu a todos. Esquece, murmurou ela. Foi uma ideia tonta. Sofia, disse antes que pudesse desligar. Uma última pergunta. Alguma vez amaste mesmo o Miguel? Houve uma longa pausa. No início, sim. Ele era amável, estável, tudo o que eu pensava que queria. Mas depois conheci o Antônio e foi diferente. Mais intenso. Mais real. Ela suspirou. Não espero que compreendas ou perdoes. Só espero que um dia encontres paz. Desligou e fiquei a olhar para o telemóvel mudo. Paz. Como se isso fosse possível agora. No aniversário da morte de Antônio, Miguel e eu visitamos o cemitério como sempre fazíamos. Levamos flores, lírios, os favoritos dele. Ou pelo menos os que eu sempre acreditara que eram os favoritos dele. Agora, duvidava até disso. Ficamos em silêncio em frente à lápida. O que havia realmente debaixo daquela pedra fria? O corpo do homem que amara e que me traíra? Ou algum outro elemento de um esquema que nunca existira além da imaginação doentia de Antônio? Após Miguel se afastar para dar uma volta pelo cemitério, um ritual que desenvolvera nos últimos anos, um momento privado para se comunicar com o pai, fiquei sozinha com a lápida. Mentiste-me durante toda a nossa vida juntos. Sussurrei ao mármore frio. Fizeste-me acreditar num casamento que só existia na minha cabeça. Fizeste-me acreditar que era amada quando na verdade era só conveniente. As lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva por todos os anos desperdiçados, por todos os momentos que acreditara especiais
e que para ele não significavam nada. Mas sabes uma coisa? Eu sobrevivi. Sobrevivi à tua traição, à tua morte, à verdade. E vou continuar a sobreviver. Pelo Miguel, pelo Tiago, por mim. Miguel regressou, com os olhos vermelhos de choro contido. Abracei-o, sentindo o corpo grande dele tremer ligeiramente. Nunca entendi por que era tão distante às vezes. Murmurou, porque parecia que havia partes dele a que nunca conseguia chegar. Porque sabia, pensei, partes que guardava para Sofia, para os segredos, para a vida que planeava ter longe de nós. Ele amava-te à maneira dele, respondi. A mentira amarga na língua, uma mentira mais para proteger o meu filho. Quando voltamos para casa, encontramos uma coroa de flores à porta da frente. Rosas vermelhas, as favoritas de Antônio, como eu sabia. Sem cartão, sem identificação. Mas eu sabia quem as enviara. Que estranho, comentou Miguel. Quem as terá enviado? Provavelmente alguém da vila, respondi, pegando no arranjo e pondo-o de lado. Sabes como as pessoas se lembram dele nesta época do ano? Naquela noite, após Miguel e Tiago se deitarem, peguei nas rosas e levei-as para o pátio. Uma a uma, arranquei as pétalas e atirei-as ao fogo que acendi no velho bidão de metal. Observei-as queimar, sentindo cada chama como uma pequena vingança contra todos os que me traíram. Quando a última pétala se transformou em cinzas, senti que algo mudava dentro de mim. Um capítulo finalmente a fechar-se, uma ferida cauterizada. Antônio estava morto. Fosse qual fosse a verdade sobre a vida dele. Sofia estava longe com o amante, vivendo as consequências das escolhas dela. E eu estava ali, na quinta que ajudara a construir, com o meu filho e o meu neto, a reconstruir uma vida dos pedaços deixados pelos outros. Nos meses seguintes, a vida assumiu uma nova normalidade. Miguel começou a recuperar lentamente, dedicando-se à quinta e ao Tiago. O miúdo ia e vinha do Algarve conforme o acordado, sempre regressando com histórias sobre a nova vida da mãe, mas nunca mencionando nenhum amigo especial. Eventualmente, Miguel conheceu a Rita, a nova professora de ciências na escola do Tiago. Ela era diferente de Sofia em todos os aspectos. Cálida, aberta, sem pretensões. Observei a relação deles florescer devagar, com a cautela de quem fora profundamente magoado. Achas que estou a ir depressa demais? Perguntou Miguel uma noite, após mencionar que convidara a Rita para jantar conosco. Não, respondi honestamente. Acho que merece ser feliz. E ela parece uma boa pessoa. Diferente da Sofia, murmurou. Sim, diferente da Sofia. Hesitei, depois acrescentei. Nem todas as pessoas são capazes de amar da maneira que merecemos, Miguel. Isso não significa que o problema seja nosso. Ele assentiu, pensativo. Sabes, durante anos culpei-me pela distância da Sofia. Pensei que não era bom o suficiente, que não a entendia o suficiente. Agora percebo que algumas pessoas simplesmente não estão feitas para o amor e a lealdade. Como desejava poder dizer-lhe que tinha razão, que Sofia nunca fora capaz de amar verdadeiramente, que traíra não só ele, mas todos nós. Mas guardei o meu segredo, como prometera. A Rita vem jantar amanhã. Espero que tudo corra bem. Claro que corre, sorri. Vou preparar aquele assado que tanto gostas. O jantar com Rita foi agradável, natural. Era uma mulher inteligente e amável, do tipo que fala com adultos e crianças da mesma forma respeitosa. Observei como interagia com o Tiago, como o fazia sentir ouvido e importante. A tua família é maravilhosa, disse ela depois, enquanto servia café no alpendre. Miguel entrara para ajudar Tiago com uma maquete para a aula de ciências. Obrigada. Eles são a minha vida. Ela sorriu, um sorriso genuíno, sem cálculos por trás. O Miguel fala muito de ti, sobre como tem sido o refúgio dele, especialmente desde o divórcio. Tento fazer o melhor que posso. Contou-me sobre o Antônio também, sobre como morreu de repente. Deve ter sido terrível para ti. Olhei para as montanhas distantes, banhadas pelo sol poente. Foi. Perder alguém que ama sempre é.
Mas com o tempo aprendes a viver com a dor, com a verdade, por mais difícil que seja. Rita parecia o tipo de pessoa que nunca mentiria como Sofia, nunca trairia como Antônio. Parte de mim queria alertá-la, protegê-la do que sabia sobre a fragilidade das relações, sobre como as pessoas podem esconder partes inteiras de si mesmas atrás de sorrisos e promessas. Mas ela precisaria de descobrir isso por si mesma, à sua maneira. Numa tarde de outono, quase um ano após descobrir a verdade sobre Antônio, recebi uma carta. O envelope não tinha remetente, mas o selo era de Setúbal. Dentro, uma nota breve. Teresa. A Sofia quis que eu escrevesse para informar que o Tiago me conheceu no verão passado. Ela apresentou-me como um amigo, nada mais. Ele não notou nenhuma semelhança com o Antônio, provavelmente porque era muito jovem quando ele faleceu. Também queria que soubesses que entendemos e respeitamos a tua decisão de guardar o nosso segredo. Sei que não fiz nada para merecer a tua discrição, mas estou eternamente grato por ela. Por último, queria dizer-te que, embora nunca tenha conhecido realmente o Antônio, sempre senti que havia um vazio em mim que só foi preenchido quando soube da existência dele. Ojalá as circunstâncias tivessem sido diferentes, que pudéssemos ter sido uma família de verdade. Luís. Fiquei a olhar para a carta por muito tempo. As emoções em guerra dentro de mim. Raiva, tristeza, uma estranha compaixão por este homem que era e não era o meu marido. Finalmente fiz o que tinha de ser feito. Rasguei a carta em pedaços minúsculos e queimei-os, tal como fizera com as rosas. Mais um capítulo fechado. Naquela noite, sonhei com Antônio. Não o Antônio que me traíra, mas o homem que eu acreditava que ele era durante todos aqueles anos. No sonho, éramos jovens de novo, a dançar na antiga festa do celeiro onde nos conhecéramos. Ele sorria para mim, aquele sorriso que sempre me fazia sentir como a única mulher no mundo. Eras real? Perguntei no sonho. Aquele homem que amei existiu mesmo? O Antônio do sonho só continuou a sorrir, girando-me na dança sem responder. E talvez essa fosse a verdade mais difícil de aceitar. Eu nunca saberia. Nunca saberia se todo o nosso casamento for uma farsa ou se houvera momentos reais de amor entre as mentiras. Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com uma estranha sensação de paz. Talvez já não importasse. O passado estava enterrado, com todas as suas verdades e mentiras. O que importava era o futuro que ainda tinha pela frente. 2 anos passaram. A vida na quinta assumiu um novo ritmo. Miguel e Rita casaram-se numa cerimônia simples nos jardins da nossa casa. Tiago, agora com 15 anos, era um jovem dividido entre 2 mundos. A vida tranquila na quinta com o pai e a nova madrasta, e as visitas ao Algarve e ocasionalmente a Setúbal para ver Sofia. Ele raramente falava sobre essas visitas quando regressava, e eu nunca o pressionava. Parte de mim temia o que ele pudesse descobrir eventualmente. Notaria a semelhança de Luís com as fotos de Antônio que ainda adornavam a nossa casa? Faria perguntas para as quais não teríamos respostas honestas? Numa noite de verão, enquanto preparávamos o jantar juntos, Tiago finalmente tocou no tema que eu tanto temia. Avó, conheces o Luís? O meu coração deu um salto, mas mantive o rosto neutro enquanto continuava a cortar os legumes. Luís? Quem é o Luís? O namorado da mãe. Estão juntos há algum tempo. Pensei que talvez o conhecesses antes. Escolhi as palavras com cuidado. Não, querido. Nunca conheci nenhum dos amigos da tua mãe em Setúbal. É simpático comigo. Sabe bastante sobre a quinta. Na verdade, diz que cresceu numa herdade no Alentejo. Outra mentira, pensei. Luís Oliveira crescera em Lisboa, de acordo com a história dele. Mais uma camada de falsidade numa vida construída sobre enganos. A mãe parece feliz com ele, continuou Tiago. Mais feliz do que era com o pai, acho. As pessoas mudam, Tiago. Encontram o que precisam em diferentes momentos da vida. As palavras saíram amargas,
mas tentei suavizá-las com um sorriso. É estranho, mas... Hesitou. Às vezes, quando olho para o Luiz, lembra-me alguém. Não consigo identificar quem. Congelei. A sério? Quem sabe se é só uma daquelas semelhanças aleatórias? Talvez? Ele encolheu os ombros, perdendo o interesse no assunto. Posso chamar o Diogo para vir aqui amanhã? Prometemos trabalhar juntos no projeto de ciências. Respirei aliviada com a mudança de tema. Claro que podes. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Tiago ecoavam na minha mente. Ele começava a notar a semelhança. Era só questão de tempo até fazer a ligação. O que aconteceria então? Confrontaria Sofia? Luiz? Falaria com Miguel? A verdade que guardara tão cuidadosamente durante anos poderia explodir a qualquer momento, causando uma destruição ainda maior do que se a revelasse desde o início. Na manhã seguinte, acordei determinada a fazer algo. Não podia permitir que Tiago descobrisse a verdade por si só, sem contexto, sem preparação. Seria demasiado devastador. Esperei até Miguel e Rita saírem para a cidade e Tiago estar em casa de um amigo. Então, peguei no telemóvel e marquei o número que nunca usara, mas que Sofia deixara para emergências. Ela atendeu ao terceiro toque, com a voz cautelosa. Teresa, aconteceu algo ao Tiago? Não, ele está bem. Mas precisamos de falar sobre o Luiz. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. O que se passou? O Tiago está a começar a notar a semelhança. Disse-me ontem à noite que o Luiz lhe lembra alguém. Só não consegue identificar quem. Era de esperar, respondeu, a voz surpreendentemente resignada. Está a crescer, a observar mais. E as fotos do Antônio estão por toda parte na tua casa. O que vamos fazer quando ele se aperceber? Quando perguntar por que o namorado da mãe se parece exatamente com o avô morto? Já pensamos nisso, o Luiz e eu. Temos uma história pronta. Que história poderia possivelmente explicar isso? A verdade parcial. Que o Luiz é um parente distante do Antônio. Um primo em segundo grau que conheci por acaso no Algarve. A semelhança explica-se pelo parentesco, e ninguém precisa de saber sobre o caso, sobre a verdade completa. E achas que ele vai acreditar nisso? Que o Miguel vai acreditar? Uma coincidência tão conveniente? Que alternativa temos? Contar toda a verdade agora só causaria mais dor. Destruiria a imagem que o Tiago tem do Antônio, a memória que o Miguel guarda do pai. Para quê? Ela tinha razão, por mais que odiasse admitir. Revelar tudo agora, após tanto tempo, não traria bem algum, só mais dor, mais confusão. Devias ter pensado nisso antes, disse amargamente. Antes de trazer o Luiz para a vida do Tiago, antes de arriscar toda esta situação. Eu sei, mas não posso mudar o passado, Teresa. Só posso tentar fazer melhor agora. Desliguei sem me despedir. A frustração a consumir-me. Estava presa numa teia de mentiras que não criara, mas da qual agora era cúmplice. 2 semanas depois, Miguel entrou em casa com uma expressão que não via desde o divórcio. Uma mistura de choque, confusão e raiva. Mãe, disse, com a voz trêmula. A Sofia ligou. Quer trazer o namorado para conhecer a família na próxima visita do Tiago. Diz que é sério entre eles, que podem casar-se. Senti o sangue gelar nas veias. E o que disseste? O que podia dizer? O Tiago parece gostar do tipo, e ela tem direito a seguir em frente. Passou a mão pelo cabelo, um gesto tão semelhante ao de Antônio que fez o meu coração encolher. Só é estranho, sabes, pensar nela com outro homem. Eu sei, querido. Pus a mão no ombro dele. Quando viriam? No próximo mês, para o aniversário do Tiago. Quer que sejamos civilizados. Uma grande família, feliz e disfuncional. Ele riu sem humor. 1 mês. Tinha 1 mês para me preparar para o inevitável. Conhecer oficialmente Luiz Oliveira, o irmão gêmeo do meu marido morto, o homem que agora estava com a ex-mulher do meu filho. Estás bem com isso, mãe? Sei que deve ser estranho para ti também. Claro. Menti. Como disseste, todos seguimos em frente.
Na verdade, estava aterrorizada. Como reagiria ao ver Luís em pessoa novamente? Como conseguiria manter a compostura? Fingir que o conhecia pela primeira vez quando o rosto dele me assombrara durante anos? Quando o dia finalmente chegou, passei horas a preparar-me mentalmente, ensaiando sorrisos, apertos de mão, conversas educadas, tudo para evitar o colapso que temia. Tiago estava excitado com o aniversário, correndo pela casa a verificar os preparativos para a pequena festa. Miguel e Rita estavam na cozinha a terminar o bolo. Eu estava no alpendre, tentando acalmar os nervos, quando ouvi o carro a chegar. O sedã prateado estacionou, e Sofia saiu primeiro, impecável como sempre. E então ele saiu. Luís, mais velho agora, mais grisalho, mas ainda impossivelmente parecido com Antônio. Vestia uma camisa azul simples e calças de ganga, o tipo de roupa que Antônio usava aos fins de semana na quinta. O meu estômago revirou-se com a visão. Tiago correu para abraçar a mãe e cumprimentar Luís com um aperto de mão entusiástico. Miguel apareceu à porta, respirou fundo e caminhou para os receber. Rita logo atrás, apoiando-o silenciosamente. E então foi a minha vez. Teresa, disse Sofia formalmente. Este é o Luís Mendes. Luís, esta é a Teresa, a mãe do Miguel. Luís estendeu a mão. O rosto uma máscara de educada indiferença, como se nos conhecêssemos de facto pela primeira vez. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora Oliveira. A Sofia e o Tiago falam muito de si. Apretei a mão dele brevemente, sentindo-me como se estivesse num pesadelo surrealista. Bem-vindo à nossa casa. Os olhos dele, os olhos de Antônio, encontraram os meus por um momento. Havia ali um pedido silencioso de desculpas, ou seria só a minha imaginação desesperada por algum sinal de remorso? Miguel olhava para Luís com curiosidade, mas sem reconhecimento. Por que haveria? A última vez que vira o pai com clareza, Luís estava debilitado pelo cancro, muito mais magro e pálido do que Antônio alguma vez estivera. Vamos entrar, disse finalmente, quebrando o momento tenso. O Tiago está ansioso por abrir os presentes. A tarde desenrolou-se como uma peça de teatro onde todos representavam papéis cuidadosamente ensaiados. Sofia, a ex-mulher cordial. Miguel, o ex-marido maduro. Rita, a nova esposa compreensiva. Luís, o novo namorado educado. Eu, a anfitriã acolhedora. Só Tiago era genuíno, movendo-se entre todos nós com a energia dos seus 16 anos, alheio à tensão subjacente. Em determinado momento, encontrei-me sozinha na cozinha com Luís. Ele lavava alguns copos enquanto eu guardava sobras. O silêncio era ensurdecedor. "Estás bem?" perguntou ele finalmente com a voz baixa para que ninguém ouvisse. Que pergunta absurda. Respondi sem o olhar. Como poderia estar bem com tudo isto? Sei que é difícil para todos nós, para vocês. Virei-me, incapaz de conter a raiva. Tu e a Sofia escolheram isto. O Miguel, o Tiago e eu só estamos a tentar sobreviver às consequências das vossas escolhas. Ele baixou a cabeça. Tens razão. Não tenho desculpas para oferecer. Hesitou, depois continuou. Mas quero que saibas que cuido bem da Sofia e do Tiago quando ele está conosco. Sei que não significa nada para ti, mas tento ser um homem melhor do que o meu irmão foi. Tu não conheceste realmente o Antônio, respondi friamente. Não sabes que tipo de homem era. Sei o suficiente. Os olhos dele, os olhos de Antônio, encontraram os meus novamente. Sei que te traiu. Traiu o próprio filho. Sei que planeou abandoná-los. Sei que não valorizou o que tinha. E tu és tão diferente. Envolvendo-te com a mulher do teu sobrinho. Ele não teve resposta para isso. Voltamos em silêncio para a sala, onde Tiago abria os presentes com entusiasmo. Observei Miguel durante aquela tarde, à procura de qualquer sinal de que notasse algo estranho em Luís. Mas ele parecia genuinamente alheio, tratando o novo companheiro de Sofia com educada distância. Nada mais. Quando a festa terminou
e todos se preparavam para ir embora, Miguel surpreendeu-nos a todos. Sofia, Luiz, podem ficar um pouco mais? Há algo que gostaria de discutir. O meu coração acelerou. Ele sabia. Descobrira de alguma forma. Sofia parecia igualmente alarmada. Claro, Miguel. O que se passa? Ele olhou para Tiago, que conversava animadamente com Rita do outro lado da sala. É sobre o Tiago. A escola, na verdade. O alívio foi imediato. Era só sobre Tiago, sobre a escola. Nada sobre Luiz, sobre segredos, sobre traições passadas. Enquanto os três conversavam sobre as notas de Tiago, os planos para a universidade, a recente rebeldia adolescente dele, observei Luiz. Ele estava completamente à vontade, opinando sobre educação, sobre disciplina, como se tivesse todo o direito de participar nessas decisões familiares, como se fosse parte da família. E então algo terrível ocorreu-me. Ele era parte da família. De uma forma distorcida e perversa, Luiz estava tão ligado a nós como qualquer um. O sangue de Antônio corria nas veias dele. Era tio de Miguel, tio-avô de Tiago, um Oliveira, embora usasse outro apelido. Quando finalmente partiram, senti como se tivesse sobrevivido a um desastre natural, exausta, trêmula, mas inteira. O namorado da Sofia é um tipo decente, comentou Miguel mais tarde enquanto arrumávamos a casa. Mais velho do que esperava, mas parece tratar bem dela e do Tiago. Respondi vagamente. É engraçado, continuou ele. Há algo familiar nele. Não consigo identificar o que. Parei o que fazia, alarmada. Familiar como? Miguel encolheu os ombros. Não sei, talvez a maneira como fala. Lembra um pouco o pai. Na verdade, todos os homens de certa idade soam parecidos, especialmente os do norte. Suponho que sim. Ele riu. De qualquer modo, é bom ver a Sofia feliz. E é bom ver o Tiago a ajustar-se bem a toda a situação. Naquela noite, antes de dormir, refleti sobre a estranha família em que nos tornáramos, conectados não só por laços de sangue e casamento, mas por segredos, por mentiras partilhadas, por verdades enterradas. Luiz e Sofia nunca seriam apenas o ex da minha nora e o novo namorado dela. Eram os guardiães de uma verdade que poderia destruir tudo o que Miguel e eu lutáramos para reconstruir após a traição. E eu era o único ponte entre esses dois mundos, a única que conhecia toda a história, todo o alcance da traição e das mentiras, a única que carregava o peso de todos os segredos. Era uma carga pesada para uma mulher de 70 anos. Mas, por mais estranho que fosse, também me dava uma espécie de poder, o poder de proteger a minha família da verdade cruel, o poder de permitir que Miguel e Tiago preservassem as memórias intactas, o poder de manter a paz frágil que construíramos sobre as ruínas de tantas traições. Fechei os olhos, imaginando Antônio, o verdadeiro Antônio, não a versão idealizada que guardara por tantos anos, nem a versão monstruosa revelada pelas descobertas recentes. Só Antônio, o homem falível e complicado que fora o meu marido, que fora pai de Miguel, que cometera erros devastadores e morrera antes de poder corrigi-los ou agravá-los. Descansa em paz. Sussurrei na escuridão. Sejas quem realmente foste. Agora, se gostaste desta história, clica em subscrever e diz-me nos comentários qual a parte que te deixou de boca aberta. Ah, e não esqueças de te tornares membro para acederes a vídeos exclusivos que não publico aqui. Espero-te lá. M.